E aí, beleza? Os ursos negros são geralmente não territorialistas, raramente atacam humanos. No entanto, se um ataque ocorrer, as vítimas têm uma boa chance de sobrevivência se lutarem contra o urso. Essa informação pode ser encontrada no Wikipedia e em algum lugar sobrevoando a Geórgia, um indivíduo jogava pacotes de farinha de trigo de um avião. Ele estava ligado no 220, tanto que assim que foi saltar de paraquedas, esse maluco bateu a cabeça e acabou desmaiando, provavelmente não sobrevivendo. Essa história é baseado em fatos reais. Ele sobrevoava a reserva florestal de Chattahoochee, na Geórgia, no ano de 1985, onde na manhã seguinte um casal curtia um momento juntos apaixonado, pensando no nome do próximo filho, e subiram a montanha. O rapaz se chamava Olaf e sua namorada Elsa eram um casal de aventureiros que viajavam pelo mundo. E assim que subiram a montanha, passaram por uma pegada de urso negro comum nessa floresta, e por perto algumas sacolas daquele maluco que jogou do avião. Até que chegaram ao topo da montanha e avistaram um urso se coçando em uma árvore, e era para Elsa pegar rápido a câmera. Era a primeira vez que ela viu um urso de perto, e como viajantes, outro animal impressionante que viram foi uma jubarte na Islândia. Se achando muito sortudos com a natureza, o problema é que esse urso estava meio diferente, se batendo nas árvores e não parecia um comportamento muito comum, e Elsa apenas achou ele fofo. O problema é que esse urso avistou o casal e chegou mais perto. Claro que não era para entrar em pânico. Segundo o manual, era para eles enfrentarem o urso, mas Elsa tratou foi de correr e o urso negro começou a persegui-los. A descida da montanha era muito perigosa e Olaf acabou caindo, mas o urso pulou para cima de sua namorada e não teve muito o que ela fazer. Mesmo tentando tirar sua mochila, o urso a atacou e era bem violento por sinal, arrancando até partes da coitada, e o que sobrou para Olaf foi correr deste urso assassino. Ave Maria! Uma notícia na TV é que em Connecticut, no Tennessee, milhões de dólares em cocaína caíram do céu, junto com o corpo de um homem fortemente armado. Foi encontrado por um senhor de 85 anos chamado Fred Myers, junto com seu vizinho Ralph Johnson, e a polícia encontrou com ele mais de 70 quilos de farinha, junto na mochila que pareciam bolas de futebol. O chefe de polícia de Connecticut conhecia muito bem esse cara, se chamava André C. Thornton, segundo ele, um cara ligado a Sid White, do Missouri, um poderoso narcotraficante que tinha ligações fortes com a Colômbia e sabia muito bem que esses pacotes da Dona Benta estavam espalhados por aí nesta viagem. Esse tal de Sid estava em St. Louis, no Missouri, e disse ao seu capanga Dave que Thornton tinha uma missão simples de trazer 30 quilos e mais nada. O problema é que os pacotes agora caíram em Chattahoochee, na Geórgia, numa região chamada Montanha de Sangue, e como os colombianos queriam saber dessa carga, Dave tinha a missão de ir com seu filho Ed recuperar o resto dessa carga, apesar dele não gostar muito do seu filho. Já em Chattahoochee, Sarah, uma enfermeira, disse a sua filha que iria fazer hora extra, mesmo Dee sabendo que era por causa de Ray, o pediatra. Mas o lance é que Dee queria ir nesse final de semana pintar uma cascata com sua mãe como ela tinha prometido. Só que sua mãe mudou de ideia e iria com Ray para Nashville. Ok, de volta a St. Louis, Dave achou o tal filho de Sid, o Ed, num bar enchendo a cara de luto por causa de sua esposa. E era esse cara que iria com ele para Geórgia para recuperar os pacotes. Só que nesse boteco aí tinha um caminhoneiro que passou a informação para o chefe de polícia Bob. Queria deixar o seu cachorrinho com sua amiga policial para ir para Geórgia investigar esses traficantes. Já a pequena Dee tinha um amigo que iriam junto para a escola, o Harry. Só que naquela manhã mataram aula para pintar a tal cachoeira, já que sua mãe não iria fazer isso final de semana. E ela, por sua vez, descobrindo, ficou nervosa e iria atrás dela. Quando mexeu na mochila, sabia exatamente onde ela estava. Já na área de visitas do parque, Liz estava bem animada, passando batom. Era uma guarda florestal que tinha que ficar atendendo garotos igual aquele ali, que ia lá fingindo que queria comprar alguma coisa, mas na verdade era só pra roubar por ali. Mas o lance é que ela se produziu toda por causa de Peter, um ambientalista que visitava o parque. Mas Dee e Harry fizeram uma pausa antes de chegar à cachoeira para comer, e a garota achou um dos pacotes mais procurados até então. Ok, eles não eram inocentes, sabiam muito bem o que tinham naquele pacote, e a pergunta que fica é até onde vai a curiosidade de uma pirralha. Bom, vai até ela cortar um pacote com um canivete e, como seu amigo Harry explicou, comer aquilo como se fosse farofa. E sim, foi isso que Dee fez.
O quê? Não acredito. Ainda bem que Dee e Harry tiveram a pior experiência possível, mas a molecada queria mesmo era virar empreendedores e vender o pacote Dona Benta por aí. Ainda mais que acharam mais, só que parece que algum animal comeu. E aí você já imagina que animal que era, né? O Zé Colmeia que tava por ali e deu um baita susto na molecada, espirrando neles. Ok, a caminho da reserva estavam Ed e Dave, que apesar de andar com traficantes, o motivo pelo qual Jenna, a mulher de Ed, morreu foi câncer. E isso o deixou bem para baixo. Já a Sari chegou à área de visitantes e queria saber se sua filha, uma garota de 13 anos, veio para a reserva. Porém, Lisa, a guarda florestal, disse que com essa idade não era permitido entrar sem um acompanhante adulto no parque. Mas ela veio escondida e ainda estava na montanha de sangue. Peter, então, que também era o guia do local, iria ajudar Sari junto com a guarda a acharem a garota. E no mesmo momento que saíram, a caminhonete de Ed e Dave chegou no parque. Sari não sabia que guardas florestais usavam armas de fogo, mas segundo Liz, era para manter a paz no parque, já que adolescentes delinquentes andavam por aquelas bandas todos os dias. E foram esses mesmos adolescentes que encontraram Dave no banheiro, já querendo roubar um traficante com uma faca. Aí o que Dave fez foi encher esses três na porrada para largarem de ser bestas, mas acabou ficando com a faca grudada nas costas. Mais tarde, Ed entrou no banheiro já achando que ele tinha matado os delinquentes, só que esses manés aí estavam com um dos pacotes, e aí já sabe, né? Acordaram o mais esquisito para tirar informações de onde ele tinha achado aquilo, que claro, rolou uma pressão e chantagem e ele mostraria onde talvez encontrariam mais. A caminho do parque também estava o chefe de polícia Bob, então você pode imaginar, né? Tem muita gente envolvida nessa história. É mesmo? Então Sari com Peter e Liz chegaram até o ponto onde Dee e Harry correram do urso. Ela ouviu ser chamada e era Harry que estava em cima de uma árvore, se cagando de medo. Ele disse que estava ali por causa de um urso chapado que correu atrás dele de sua amiga e não estava mentindo, pois Peter disse que os ursos eram pacíficos e não atacavam humanos. Mas segundo Harry, ele estava mais louco do que tudo e sim, tinha até levado a garota. Mas nesse momento, Liz e Peter foram atacados e derrubados no chão. E Liz até atirou com seu revólver para tentar espantá-lo, mas na verdade espantou foi Peter, que se arrastou e deu de cara com sacolas todas destroçadas de farinha de trigo, e o Zé Colmeia estava atrás de Liz, que a agarrou, jogou para longe e ainda deu uma mordida nos seus glúteos. E assim que ela levantou, iria pedir ajuda. Mas o desespero de Peter era tanto que subiu a outra árvore com medo do urso, e agora ele percebeu que o garoto estava falando a verdade, pois o urso estava bem alimentado de cocaína e a tensão por ali foi grande. Liz estava embaixo da árvore, só que o urso chapado queria subir nessa árvore justamente onde Harry estava. O garoto tinha que se virar e subir mais para não ser pego, só que no momento que ele estava quase pegando, Harry sentiu o cheiro da farofa de longe, justamente vindo de Peter. Aí a loucura foi diferente. Ele pulou da árvore de uma altura inacreditável, subiu o mais rápido que pôde e pegou Peter. E enquanto o guia era devorado, foi a oportunidade de Harry descer da árvore e junto com Sari correrem dali. Coitado do Peter que não sobreviveu e ainda foi cheirado literalmente. Que loucura! Sari e Harry ficaram desesperados, mas parece que conseguiram escapar. Harry disse que ele era um cheirador da pega e por isso estava agindo assim, porque ele e Dee acharam cocaína na mata e o urso comeu tudo. Mas queria saber onde estava sua filha e parece que ainda estava viva, mas subiu o topo da montanha. Liz voltou para a loja e os pirralhos que apanharam estavam por lá e tinham chamado até uma ambulância, mas Liz estava ali para recarregar seu revólver, pois queria vingança. Percebendo também que aqueles delinquentes era quem roubava aquela loja, mas já que eles estavam ali e tinha alguém na porta, era para abri-la, pois o maldito tinha mordido sua bunda. E os manés estavam achando que ela estava falando do Dave, mas assim que abriram a porta, era o urso sentado e esperando. E pensa numa mulher ruim de tiro, explodiu a cabeça do delinquente, que os seus miolos foram parar no urso, que vendo o perigo que estava correndo, deu a volta na loja. E para Liz, ele tinha subido o telhado, já pensando que o urso tinha virado Papai Noel e desceria a chaminé. Mas eles estavam bem enganados, ele só estava esperando na porta para fazer mais vítimas. Nossa senhora! Ok, Dave, Ed e o esquisito estavam subindo a montanha. Finalmente o chefe de polícia chegou no parque, percebendo que sua dica sobre os suspeitos estavam certas. Agora só precisava saber o que estava rolando por ali. Sari encontrou uma pedra que tinha tinta vermelha, um sinal que sua filha estava por perto. E seguindo os rastros de tinta, encontrariam ela. E como a mãe colocou pressão em Harry que o uso de drogas, principalmente cocaína, é muito ruim. E que o papai e a mamãe urso iriam ficar muito bravos com ele, pois os pais sempre descobrem que os filhos estão fazendo de errado. Pois bem, agora uma ambulância chegou na área de visitantes e tinha um corpo do delinquente impedindo a porta, mas nada que um esforço para abrir e deu certo. Os médicos Tom e Beth, além do óbvio que um cara tinha sido baleado, Tom percebeu que a porta fechada escorria muito sangue. Liz atacou
sacada nem conseguia explicar o que houve para Beth, mas assim que Tom abriu a porta, achou o corpo do outro delinquente destroçado. E no escuro ele, nosso personagem principal dessa história, sedento por sangue, e eu acho que eu faria a mesma coisa. Fecharia a porta, só que eu saía que nem louco daquele lugar. Só que o urso derrubou a porta em cima de Tom, e enquanto Liz corria com a médica até a ambulância, o urso atacava Tom, que só se salvou porque alcançou uma mochila médica e acertou ele, que acabou confundindo com a sacola cheia de farinha que ele encontrou mais cedo. Aí Tom saiu que nem maluco para se salvar com a ambulância ainda em movimento, e assim que entrou, o Zé Colmé, depois da crise, não tava pra brincadeira. Veio correndo e cheio de energia atrás da ambulância, e nem mesmo Liz tentando atirar não teve jeito. Ele conseguiu pular inacreditavelmente dentro da viatura, jogou Liz para fora, que ralou um pouquinho do rosto no chão, e atacou Tom sem piedade. E nesse desespero, Beth acelerou a viatura, e só quem sobreviveu desse acidente foi o ursinho assassino, que saiu de boas como se nada tivesse acontecido. Sem problema, é nóis. O detetive Bob chegou até um gazebo na mata, percebendo que uma das mochilas perdidas estava no topo do gazebo. E mais tarde, um cara apareceu armado, só que Dave e Ed chegaram no gazebo, mas a mochila não estava lá. As drogas tinham desaparecido e Dave já queria atirar naquele delinquente. Só que o oficial estava em cima do gazebo e obrigou Dave a abaixar a arma. E queriam que eles ficassem quietinhos para resolver a situação e também com uma forma de descer e encontrar o restante das drogas. Mas Dave tentou pegar a arma e perdeu 2 dedos. E a minha dúvida foi igual do delinquente, pois ele perdeu 2 dedos que nem estavam do lado do outro. Ele ainda correu para baixo do gazebo com a arma e queria que seu amigo ainda guardasse seus dedos, uma preocupação não muito importante nesse momento. Porém, ficaram ali um tempo e o ursinho carinhoso estava se aproximando do gazebo. Tava meio que farejando drogas, mas não parecia estar muito bem. Tava meio cansado, acredito que pela correria que teve, né? E aproveitou para descansar, só que bem em cima de Ed. E apesar de estar respirando, não conseguia se mexer. Sari e Henry encontraram Olaf no meio da mata, chorando por ter perdido a sua amada para um urso do diabo. Então Sari perguntou a Olaf se ele não tinha visto uma garotinha de 13 anos correndo pela mata. Ele parece que sabia onde ela estava e iriam atrás dela. Já de volta ao urso dorminhoco, estavam acreditando que ele tinha morrido, e Dave pediu pro detetive para ele checar o pulso do urso para ver se ele tinha morrido ou não, pois acredito o peludo nem se mexia. E nessa que ele abaixou, o papelote caiu do seu bolso e o urso acabou acordando. Segundo Ed, sabia até que era fêmea e sentindo o cheiro do trigo levantou rapidamente. Pegou o papelote sem muitos rodeios, mandou para dentro e depois de se esfregar no chão, queria se esfregar era com Ed, se é que você me entende, né? Então o policial Bob abriu um dos papelotes e atraiu o urso, que para ele era como neve, o Natal da cocaína. Tá ligado, irmão? Jogando outro papelote dentro da mata, atraiu a criatura. E aí Bob pediu para eles meterem o pé dali. Só que naquelas mochilas teriam mais ou menos uns 14 milhões de dólares e Dave não queria deixar com o policial. Apontando uma arma para o outro, lance que não demorou muito para Bob ser baleado. E nem foi Dave, e sim o seu chefe Sid, que estava na mata e o acertou de longe. Porém ainda tinha um urso para dar conta. E nessa Bob derrubou a mochila de cima do gazebo. E o urso com certeza a arrastou, né? E assim que Ed se encontrou com seu pai, percebeu o tamanho do problema, pois não eram só uma simples mochila, eram milhões de dólares que Sid teria que prestar conta, e se ele não fizesse valer aquela busca, iriam atrás dele, da sua família, do seu filho e do seu neto, então não tinham muita escolha. Mas nessa que foram atrás da mochila, Bob disse que entregou para o urso, e quando viu que era Sid White que estava atrás das drogas, ficou surpreso, pois ele estava atrás dele há anos. E nesse momento, a sua parceira e amiga Reba apareceu, policial apontando a arma para eles, uma pena que ela estava trabalhando para Sid também. Só ficou meio chateada que atiraram em Bob, mas por dinheiro, policiais são facilmente corrompidos, né? Então, como percebeu que Bob não aguentaria por muito tempo, era a hora de ir atrás do urso assassino. Estava anoitecendo, ele estava indo em direção à sua caverna com a sacola cheia de drogas, e era nessa caverna que Sari, Harry e Olaf chegaram, e seguindo os rastros da cocaína, Sid também estava atrás. O problema é que descobriram dentro da caverna que se tratava de uma mãe ursa alimentando seus filhos com coca, e estava mais parecendo pequenos ursos polares. E nessa caverna eles finalmente encontraram Didi, que por sorte só machucou a perna. Ainda bem que estava tudo certo, só que não podiam ficar ali por muito tempo. A mamãe ursa viciada estava voltando e agora parecia um filme de aventura, pois passaram por uma cachoeira que tinha uma vista maravilhosa. Olha que bacana. Sid chegou com os outros na caverna e parece que a ursa tinha atacado o pobre do Olaf no trajeto, mas como Sid achou alguns papelotes, ficou animado em continuar.
salvar. Reba decidiu, já que provavelmente iria morrer, ir embora. Sid até iria atirar nela, mas Dave entrou na frente. Talvez estavam meio de saco cheio de tantas mortes por ali. Mas na cachoeira tinha mais uma sacola de cocaína, só que também encontraram o Sari e os pirralhos. Mas se Sid não pegasse a mochila, mataria mais um sem piedade. E para resumir, a mochila estava enroscada, os pequenos ursos queriam farinha, que estava na mochila de Sid, e como ele não conseguiu atirar neles, pediu pro seu filho. Mas como ele disse que não, Dave mal conseguia ficar em pé. E quem pegou a arma de Sid foi Sari, dizendo que iria sair daquele lugar com suas crianças e se precisasse até atirava nele. Mas esse ainda não era o pior problema, e sim a mãe ursa assassina que apareceu no topo da cachoeira e iria descer para proteger seus filhos. Sari, na tentativa de salvar os pequenos, pularam da cachoeira e a mamãe ursa desceu. Então Ed e Dave, que acabou levando um tiro, também pularam na água. Mas esse pilantra do Sid conseguiu atirar no urso, que caiu alguns metros para baixo, e seus bebês ficaram chorando, acreditando que a mamãe urso tinha morrido. O narcotraficante levou a melhor por enquanto, mas nessa que ficou puxando a sacola, um papelote caiu. Bateu em uma pedra, explodiu o suficiente para que uma aspirada a mamãe urso acordasse. E agora sim ressurgiu das cinzas como uma fênix, para alegria dos seus pequenos ursos e para terror de Sid White, pois além do urso rasgar sua barriga, deixou as tripas para fora, e os filhotes terminaram o serviço e ainda jogaram ele da cachoeira, mostrando quem que mandava por ali. E aí, vai encarar? Dave quase morreu, mas com a ajuda da enfermeira conseguiu se salvar. Terminando o filme com Sari e os pequenos indo embora, Reba chamou reforços e quem ficou com Rosetta, a cachorrinha de Bob, foi Ed. Terminando assim o filme baseado em fatos reais, onde na verdade as autoridades da Geórgia nunca conseguiram encontrar as mochilas perdidas de Andrew Thornton. Pelo que sabem, elas podem estar naquelas florestas até hoje. E o azar ficou para aqueles que tentaram filmar a família de ursos viciados. E esse foi o Urso do Pó Branco, o filme de 2023, uma singela homenagem a Ray Liotta, que faleceu em maio de 2022. Bom galera, esse foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui!